Olá, o que não te contam sobre a depressão? Olha, nesse vídeo eu vou falar 8 fatos ocultos e eu vou falar com exemplos. Então, fica nesse vídeo. Eu sou Wagner Lapenta, eu sou psicanalista clínico. Fica até o final e não esquece de me seguir no YouTube. Segue lá, Psi Wagner Lapenta. Também acione o sino, porque aí o YouTube te mostra quando eu estiver lançando vídeos novos. Olha, a depressão é uma condição muito complexa e que muitas vezes é cercada de mitos e incompreensões. Nesse vídeo eu vou falar alguns fatos menos distorcidos sobre a depressão. E também vou colocar alguns exemplos reais para dar um pouco uma ilustrada no que a gente vai estar falando, tá? As verdades ocultas. Primeiro, ela pode não ter um motivo aparente. Olha, muitas vezes as pessoas acreditam que a depressão surge apenas por uma causa de eventos traumáticos ou dificuldades na vida. Mas isso nem sempre é verdade, porque ela pode ser causada por fatores genéticos, por fatores biológicos, por desequilíbrios químicos no cérebro, não é? Sem uma razão óbvia. E aí eu posso citar um exemplo de uma pessoa com uma vida aparentemente perfeita, né? Então a pessoa tem tudo o que quer, tem um emprego bom, tem um bom relacionamento com a família, ela tem tudo que ela tem, né? Que gosta, um emprego bom, bons relacionamentos, uma estabilidade financeira, mas começa a sentir tristeza constante e desmotivação. Mesmo sem um evento traumático, ela descobre que está lidando com a depressão e devido a fatores internos. Então isso pode acontecer, talvez você até conheça alguém que está passando por isso. Outra questão também a segunda questão é que pode afetar o corpo fisicamente. Olha, a depressão ela não apenas impacta as emoções, ela pode causar sintomas físicos como dores de cabeça, cansaço extremo, dores musculares, dores no peito, dores nos braços, que muitas vezes são confundidos com outras condições, né? A gente pode citar um exemplo, um homem sente dores constantes nas costas, nos ombros, né? Além de uma fadiga que não melhora nunca, nem com descanso. E após vários exames médicos, sem um diagnóstico físico, descobre as origens dos seus sintomas, que é a depressão. Então isso pode acontecer também, né? A pessoa faz ressonância magnética, exame de sangue e não consegue detectar um motivo aparente de alguma doença. Terceiro, nem sempre parece tristeza. Isso é muito importante, gente. A depressão não se manifesta apenas como choro ou tristeza. Algumas pessoas experimentam a apatia, o vazio, outras não, né? Outras aparentam felicidade, escondendo o sofrimento por trás até de um sorriso, né? O que é conhecido como a depressão sorridente. E temos muitos exemplos, né? Um jovem sempre sorridente ali nas redes sociais, né? Parece feliz, mas em casa sente um vazio profundo e luta contra pensamentos intrusivos, né? Isso é muito comum, até porque as redes sociais mostram muito isso, né? Essa positividade. No trabalho, essa pessoa ela é elogiada por sua produtividade, mas ninguém percebe o que ela realmente enfrenta. Também muito comum, né? Quarta, a mudança no funcionamento cognitivo. Isso também é muito comum, é um sintoma também muito comum da depressão. A depressão ela pode comprometer a memória, a concentração, a capacidade de tomar decisões. E isto não é preguiça, mas sim um reflexo dos efeitos da condição no cérebro. Muitas pessoas confundem preguiça, olha, a pessoa está preguiçosa, não quer fazer isso, não quer fazer aquilo, não sai da cama, não é? E na verdade é uma depressão. Um exemplo seria um estudante universitário. Antes tinha uma excelente nota, tinha um excelente comportamento, mas começa a ter dificuldades para se concentrar, começa a esquecer tarefas, não consegue organizar seus pensamentos. Esse declínio é causado também, possivelmente, por uma depressão, que interfere as suas funções cognitivas. Quinto, pode ser uma máscara para os outros problemas. Olha aí, também isso é muito interessante.
né? Às vezes a depressão é apenas um sintoma de questões mais profundos, né? Ela tem um pano de fundo por trás disso, né? E aí pode ser traumas psicológicos, abuso de substâncias ou transtornos de personalidade, que aí vem as comorbidades, né? Tratar somente a depressão pode mascarar o verdadeiro problema. Olha que interessante isso, né? A pessoa tem um outro problema e está focada na depressão, né? A gente pode colocar um exemplo de uma mulher que busca ajuda para a sua depressão e descobre durante, né, a sua busca pelo diagnóstico na terapia que suas crises estão relacionadas a traumas de infância nunca tratados, né? Apenas tratar os sintomas depressivos não seria o suficiente para a sua recuperação. Isso também é muito comum, me deparo com muito desses casos assim no consultório. Sexto, o tratamento leva tempo e esforço. Também isso é algo que as pessoas não falam muito sobre depressão. Olha, não há uma cura rápida para a depressão. Medicamentos, terapia, mudanças no estilo da vida podem levar tempo para surtir efeito. E o processo é repleto aí de altos e baixos, né? Vai depender muito de cada pessoa, da forma como que ela está trabalhando. A gente pode pensar no exemplo de um homem que inicia o tratamento com antidepressivos, né? E tomando antidepressivos e terapia, não é? Paralelo. Mas após 2 meses sente pouca melhora. Então, com orientação, ele entende que os resultados podem demorar. Gradualmente, ele percebe mudanças positivas. Isso é muito comum também. Tem muitos pacientes também que não conseguem administrar essa questão da terapia e o medicamento e abandonam os dois. E sétimo, pode ser silenciosa, mas fatal. Importante isso, gente. A depressão ela pode levar ao suicídio em casos mais graves, né? Muitas vezes os sinais passam de ser percebidos por amigos e familiares que não entendem a gravidade da situação. E isso também é muito comum. A gente pode citar um exemplo, um adolescente, né, aparentemente normal, que raramente compartilha suas emoções, raramente tira um tempo para conversar com os parentes, com os amigos, com seus parceiros, e aí ele tira a própria vida de forma inesperada. Então, sinais sutis, como isolamento e perda de interesse, hobbies, né, que foram ignorados por aqueles ao seu redor, também é um dos sinais. E por último, não é questão de força de vontade. Olha, isso também é bem interessante. Comentários como pense positivo, seja forte, podem às vezes ser prejudiciais. A depressão não é algo que se supera com esforço mental, pensamento mental. É uma doença que requer tratamento clínico, tratamento terapêutico e muita disposição e muita coragem para poder se tratar. A gente pode citar um exemplo, uma mulher com depressão ouve constantemente de familiares, de amigos no trabalho que deveria pensar positivo, que deveria se ocupar para esquecer os problemas. Pode parecer meio estranho isso, mas isso acontece muito, né? Apesar de seguir esses conselhos, ela continua se sentindo paralisada, porque a depressão exige um tratamento profissional mais qualificado, exige um tempo para poder tratar, existe uma combinação de tratamento com medicação, com terapia. A depressão é mais do que uma questão emocional, é uma condição que afeta o corpo, que afeta a mente e até mesmo a forma como a pessoa se relaciona com o mundo. Falar abertamente sobre o tema, buscar ajuda profissional e apoiar quem sofre com a doença são passos essenciais para enfrentar esse desafio. Olha, eu sou Wagner Lapenta, eu sou psicanalista. Não se esqueça de me seguir também no YouTube, Psi Wagner Lapenta. Um forte abraço e até a próxima.